Aqui, né? Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Minha Fé. O tema de hoje é o judaísmo. Eu estou ao lado da doutora Tamara Segal, ela que é presidente da Sociedade Israelita de Ribeirão Preto, aceitou gentilmente o nosso convite para estar aqui. Obrigado, viu, Imagina, doutora? nós que agradecemos. Vamos lá, vamos do início. Quem são os judeus? Os judeus são os descendentes diretos de Abrão, né? São os patriarcas Abrão, Isaac e Jacó, as matriarcas Sara, Leia, Rebeca e Raquel. São os descendentes diretos lá de trás. Agora, hoje em dia, quem que pode ser considerado judeu? Quem é filho de mãe judia. O filho do ventre judeu é judeu. É assim que hoje nós definimos isso. Tá. E os judeus, eles têm uma língua própria, oficial ou não? Tem. É o hebraico, né, desde o início dos tempos, porém, os judeus da Península Ibérica, eles falavam muito o ladino. Os judeus dos países do leste europeu e mesmo da Europa falavam o Yiddish, que é uma língua muito próxima do alemão, mas a língua oficial é o hebraico, que é falado em Israel. Tá, vamos falar um pouquinho da história do judaísmo? Como é que surgiu? O judaísmo, na verdade, é a fé, né, professada pelo povo judeu, né? Sim. Foi da época em que Deus nos concedeu a Torá, né? Foi o povo escolhido para seguir as ordens, os mandamentos divinos na terra. Então, o judaísmo vem dali, né? É a fé que é professada pelo povo judeu. E os templos onde são professadas, em que a fé é professada, como é que é chamado? Sinagogas. São as sinagogas. No mundo inteiro, essa é a denominação? Essa é a denominação. Entendi, doutora. No mundo inteiro. E Israel, para vocês, o que é? Uma terra sagrada? É uma terra sagrada. É a terra santa, né? Porque foi lá, né? Quando teve o êxodo do Egito, Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Quando a gente saiu da escravidão do faraó, a gente foi rumo à Terra Prometida, que é a terra de Israel. Mas ela não é sagrada só para nós. Ela é sagrada para outras religiões também. E como é que vocês enxergam a figura de Jesus Cristo? Jesus Cristo para nós foi um homem bom, um revolucionário, com certeza à frente do seu tempo, mas nós não enxergamos como filho de Deus. Eu acho que talvez essa seja uma das principais diferenças, né, entre o judaísmo e o cristianismo. O cristianismo é bem forte, voltado para Jesus Cristo. Exatamente. Mesmo, né? Mas nós o consideramos sim como um homem bom, um homem Sim. que tentou revolucionar o mundo. Então o judeu, ele acredita em Deus. Deus único. Deus Existe um único Deus. Tem algum tipo de santo? Não. Nós não temos santo, nós não temos hierarquia como na Igreja Católica, né? Um papa, um bispo, nós não temos isso. É um Deus e os rabinos, né? Que são os sacerdotes que professam todas as cerimônias judaicas. O judaísmo tem algum livro sagrado? Tem vários. Tem toda a linha do Pentateuco, né, os livros da Torá, e o Talmud. O Talmud é um livro de regras, né, judaicas, que é muito sagrado para a gente. E quais seriam os pilares da fé? São 3, tá? É a tshuvá, que é o arrependimento, é a tfilá, que é a prece, e a tzedakah, que é a caridade. São os 3 pilares da religião judaica. Tem algumas diferenças entre diferentes tipos de tradição, por exemplo, ortodoxo? Tem. Como é que é isso? Tem. Nós temos a linha mais ortodoxa, que é o pessoal ainda que vive como vivesse na Europa medieval, inclusive as vestimentas deles, né? Tá. Que é aquela que muitas vezes Cartola. a gente vê, a cartola, os peiot, eles são os ortodoxos. Temos a linha tradicional, que ela mantém bastante a tradição, mas ela assimila alguns elementos da modernidade. E o reformismo, que ele reformou a religião para os dias atuais. Sim. Né?
E vocês, as festas judaicas, elas seguem o calendário solar? É Solar e lunar, né, ao mesmo tempo. O judaísmo é uma festa só. São assim, eu listei assim, as principais são assim, pelo menos 10. O ano inteiro tem festa. Tem festa. Agora, vamos dizer as principais. Nós temos o Ano Novo Judaico. Nós temos o Dia do Perdão, que é o Yom Kippur, quando a gente jejua e entra num momento de inflexão, né? Fazendo um balanço do que você fez durante o ano. Nós temos Purim, que a gente celebra a libertação também de um povo que queria mal a nós. Nós temos Pessach, que é a festa da passagem. Nós temos Tu B'Shvat, que é a festa das árvores. Olha, eu posso ficar aqui 1 hora enumerando festa. Todo mês tem festa. Que bom. Sim. A vida a gente tem que festejar, né? Com certeza. Eu perguntei da questão do calendário solar, porque eu já tive a oportunidade de ver, eu nem sei por qual motivo, a senhora até me fala. Uma pessoa, um judeu, a caráter, né? Do jeito que a senhora descreveu, num aeroporto, 6 horas da manhã, reverenciando o sol várias vezes. Eu não sei por qual motivo o sol é tão importante assim. Não, provavelmente deve ser uma tefilá, uma reza que se faz quando a pessoa levanta. Porque a gente tem várias rezas, né? Então, de manhã se reza, à noite se reza. Provavelmente deve ser isso, a tefilá da manhã. Certo. Porque o sol, assim, não é como se fosse para certas, até... talvez linhas indígenas, né, que elas tenham alguma conotação especial, sagrada, mais com relação à reza. Eu sei que é difícil porque a religião é muito antiga, né, mas existe um fundador? Abraão seria o fundador do judaísmo? Sim, a gente pode considerar como sendo o fundador. Abraão, aí a descendência também é considerada? Sim, começou com ele. É como se fosse assim, os judeus são descendentes de Abraão. São descendentes de Abraão. Tá. Doutora, o que é a sociedade israelita? A sociedade israelita, ela é uma agremiação religiosa, ela engloba uma sinagoga e um centro cultural. Então, ela tem todo o Shabat, né, feito lá, todas as festas religiosas. Nós temos uma biblioteca judaica com livros judaicos e sobre a Segunda Guerra Mundial, uma biblioteca até bem interessante. Só que, infelizmente, no momento ela está fechada para reforma. Eu fico pensando, doutora, até durante esses dias todos que a gente estava em contato, né, para gravar o programa, como deve ser importante a fé para os judeus. Porque é um povo que historicamente sofreu muito, né? Muito. E se você ter em quem se apegar, né, a uma fé, acho que é uma força para continuar, né? Com certeza, porque são várias modalidades de discriminação, né? Sim. A discriminação religiosa, a discriminação nacionalista, discriminação racial. E agora, ultimamente, a gente está vendo um outro tipo de discriminação, que é o antisionismo. Que não deixa de ser o antissemitismo com outra roupagem, porque Israel é o país dos judeus. Então, no momento que você nega direito à existência de Israel, eu nem estou entrando no mérito se tem outros povos que têm ou não direito, mas se você nega o Estado de Israel para os judeus, você está cometendo um ato antissemita. Então, é a 4ª modalidade de antissemitismo que a gente está experimentando nesse século. Certo. E a situação hoje do judaísmo no Brasil, como é que está? Olha, o Brasil, nosso país sempre teve liberdade de credo, graças a Deus. Agora, eu vejo um aumento significativo de grupos neonazistas, né? Eu vejo uma ala da igreja pentecostal também, uma ala muito próxima ao judaísmo, sim, que tem extremo amor ao Estado de Israel. Agora, uma outra ala, sim, que tem esse viés antissemita, e esses grupos neonazistas que estão surgindo, pipocando diariamente. A
senhora saberia dizer quantos judeus tem hoje no Brasil, aproximadamente? Eu diria aproximadamente 100 mil. Aproximadamente 100 mil. E no mundo? No mundo são aproximadamente 14 milhões, eu diria que a metade deles está em Israel. A gente vê como os judeus eles foram historicamente massacrados, né? Enfim, a gente já sabe da história que os judeus em cada país, né, principalmente os países da Europa, tem as comunidades, né? Eles se uniram ali. Sim. Né? Sim, é uma forma de se proteger e de manter a tradição. E o judeu, ele tem uma característica, e a CIRP, ela é um exemplo típico disso. Isso está também nos fundamentos da nossa religião. Amar ao próximo, amar o seu conterrâneo judeu, mas fazer o bem para a comunidade maior. Então, no momento que a gente está instalado aqui em Ribeirão Preto, a gente tem por obrigação cuidar da sociedade maior. Então, nós fazemos muitas ações sociais também em prol da cidade. É importante falar das ações sociais. Sim. A sociedade israelita como um todo, ela faz essas campanhas? Sim, a gente durante a pandemia fizemos muita campanha, levamos produtos de limpeza, higiene para creches, para asilos, para crianças. Fazemos muita campanha nesse sentido. A senhora falou de como está se tornando talvez até mais difícil a questão de professar a fé, né, do respeito. Por que a gente não evolui, doutora? Pois é, a nossa linha, que é ligada à CIP, que é a Congregação Israelita Paulista, ela acredita no diálogo interreligioso, que é extremamente importante. É a evolução que você está falando. Se você quer evoluir, você tem que sentar e ouvir o outro. Não quer professar a mesma fé, mas você tem que ouvir o que o outro tem a dizer e respeitar. Claro. Então, essa é a linha que a gente acredita. A gente só evolui dessa forma. Eu já ouvi dizer, vou perguntar para a senhora se é verdade. Nem todo mundo pode fabricar a Torá, por exemplo, que é um livro sagrado? É um livro sagrado. Ele é feito por um escriba e ele é feito em pergaminho à mão. É um livro muito caro e é um dos objetos que foi roubado da nossa sinagoga. Foi roubado da sinagoga? Foi. Por quê, doutora? Não entendemos o porquê, porque isso não tem valor, para uma pessoa que não é judia, não tem valor. A doutora até contava pra gente, né, que a Sociedade Israelita de Ribeirão Preto passou por um período difícil em razão de vandalismo. É uma coisa que não pode acontecer, né? Não. Mas a polícia agiu prontamente, né? Mas infelizmente não foram recuperados, né? Sim. O que, assim, a gente espera realmente que tenha sido muito mais um ato de um assalto realmente buscando objetos de valor. Sim. Do que um ato baseado em intolerância religiosa, que aí eu consideraria muito mais grave. Claro. E de repente você está nos assistindo, eu não sei se você de repente não acha que foi grave o que aconteceu na história do povo judeu, mas eu vou te indicar um livro. Se você acha que não foi grave, eu vou te indicar um livro. Se você tem consciência de que foi grave, você também pode ler esse livro para você ter mais informações. O Diário de Anne Frank, que foi uma menina judia que relatou quando exilada no escritório de uma mercearia, praticamente, né? Sim, sim. Exilada com a família e com outros amigos, e ela passou aproximadamente 2 anos ali, praticamente sem ver o sol. Porque se saísse na rua... Sim, né? Sem fazer barulho, né? O que a senhora sente quando vê essa... É doloroso. Porque meu pai foi um sobrevivente. Então é bem difícil, doloroso. Né? É bem difícil. E a gente tem que lutar diariamente para que isso não aconteça mais. Com certeza. Não só conosco, com todos os povos. Claro, por isso que é importante a gente falar do tema, né? Não deveria existir, não deveria acontecer. Sim. Mas existem grupos também ainda neonazistas, né?
Infelizmente, não dá para saber o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Né? Até porque um neonazista brasileiro, nós brasileiros somos uma mistura. Exatamente. Nós somos brancos, pretos, chineses, japoneses, nós somos um caldeirão de cores, né? Sim. E não dá para entender isso. Não existe uma raça pura brasileira. Exatamente. Então, realmente, é incompreensível. E o judeu é um povo quieto, né? Na deles, né? Se a gente sempre procura, a gente procura seguir as regras do lugar onde a gente está. Não incomoda ninguém, não faz mal para ninguém. A gente constrói muito, né? O judeu dá muito valor ao estudo, né? Muito valor, né? Então você vai ver grandes médicos, né? Escritores, músicos judeus, porque estudar é uma das fontes de alimentação do judaísmo. Doutora, uma curiosidade, como que os judeus eles se relacionam com a prosperidade? Porque muitas vezes a gente ouve, né? Ah, aquela pessoa ali, ele é judeu. Ele tem dinheiro, ele é judeu. Por que isso? Tá, é assim. Isso daqui tem uma questão, é o seguinte, o judeu, a prosperidade não é pecado para o judeu, tá? Agora, o que acontece? A noção de que todo judeu é rico, ela é falta de conhecimento, porque a comunidade é fechada, ela ajuda um ao outro. Existem judeus muito pobres, inclusive existem judeus morando em favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas o que acontece? A comunidade se junta para ajudá-los. Então, ao mesmo tempo que tem essa prosperidade ela se volta para ajudar aqueles menos afortunados. Ah, entendo. Ô, doutora, e quem quiser conhecer mais o trabalho da sociedade israelita, tem alguma forma, alguma via de contato? Tem sim. Nós temos uma página no Facebook, que é a SIRP, Sociedade Israelita de Ribeirão Preto. Só mandar uma mensagem lá. É óbvio que por razões de segurança, são feitas algumas perguntas, né, para a pessoa, mas a SIRP é aberta. Qualquer pessoa pode, quando ela reabrir, né? Qualquer pessoa pode conhecer, pode ir a um culto, pode ir a uma festa. Se for convidada, pode ir na festa? Pode, não tem problema. Ah, entendi. Não E tem aí ela problema. participa dos rituais? Tem ali? Pode assistir. Tem alguma vestimenta própria lá? Não, é uma vestimenta assim respeitosa, né? Não, a gente recomenda não ir de bermuda, de alcinha, mas nada assim, gravata, longo, não. É respeitosa, como você vai a uma igreja, a uma mesquita. Entendi. Né? Tem alguma coisa que a gente deixou de tratar aqui que a senhora gostaria de falar, doutora? Eu acho que a gente tem que, o que é importante, eu acho que nos dias que a gente está vivendo agora, eu acho que a gente tem que se unir, lutar não só contra o antissemitismo, quanto toda forma de preconceito. Né? Eu acho isso extremamente importante, que as minorias se unam. Sim. Né? E os judeus são uma minoria, que nem você mencionou, esse senhor do candomblé, né, que também teve o seu terreiro aviltado. Eu acho importante que a gente se una e lute contra o preconceito. A doutora até citou isso, porque antes da gravação do programa, ela comentou comigo do que tinha acontecido na sinagoga, aqui em Ribeirão Preto, né, um vandalismo. E também, quando a gente recebeu o pai Reinaldo aqui para gravar sobre a Umbanda, foi a mesma história. Pessoas que passam, jogam bombas, fazendo barulho, desrespeitando. Isso tem que acabar, gente. Cada um professa a sua fé, cada um na sua. Acabou. Você tem direito de acreditar no que você quiser, eu tenho. A doutora Tamara tem. E tudo bem, a gente vive em sociedade, né, doutora? Com certeza. E agradecer, eu acho esse programa assim uma excelente oportunidade para conhecer um pouco, né, do que é o judaísmo, desmistificar, né, que não é aquela pessoa que usa burca, né, que tem gente que acredita nisso. Que acredita nisso, eu acho assim muito importante. E confundem muito também, né? Islamismo com judaísmo, as pessoas fazem uma mistura, né? Confundem bastante. Na verdade, são de origem
semelhante, né? É de Abrão também. É de Abrão. O Islã descende de Abrão. O Islã também. com foco mais no Maomé, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu quero agradecer ao Marcelo Vezeper, acho que é assim que fala. Ele entrou em contato conosco, porque ainda não havia sido gravado o programa do judaísmo, e pediu. E passou um contato para a gente, que através desse contato a gente chegou na doutora Tamara e também do professor Vladimir, que nos ajudou a chegar também na doutora Tamara, que está aqui conosco, doutora Tamara Segal, que aceitou gentilmente participar do nosso programa. Muito obrigado, Eu doutora. que agradeço. Teve ótimo, a gente contemplou aí, pelo menos o básico, né? O judaísmo é muito grande, né? Tem muitas coisas. A gente ficaria aqui o ano inteiro falando, né? Com certeza. Mas, a grosso modo, acho que deu pra gente... Ótimo. Pra gente esclarecer algumas coisas importantes. Eu agradeço muito a oportunidade, Marco. Qual que é o site? Tem um site, né, da ZIRP? Isso? Tem. É uma página. É Sociedade Israelita de Ribeirão Preto, SIRP. No Facebook? No Facebook e no Instagram também. Então, se você quiser mais informações... E quem que trata dessa parte é o Samuel Messias. Samuel Messias. Ele que é o coordenador das redes sociais. Tá certo, doutora. Obrigadão, mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe muito a senhora. Muito obrigada, viu? fique com Deus. E você que esteve conosco também, muito obrigado pela sua presença conosco. E é isso, vamos respeitar uns aos outros, que é o que interessa, é o que importa. Grande abraço.